Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar-vos o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus, nós começamos mais um dia. Nos submetemos à direção do Senhor. Queremos entregar a nossa vida nas mãos do nosso Deus. Se porventura nessa manhã a ansiedade ou algum problema nos incomoda, coloquemos nas mãos do Senhor, confiemos no seu poder, tendo a certeza que Ele jamais falhou, Ele sempre venceu, portanto, não irá falhar conosco, irá nos conceder a vitória. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12, o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Paulo, quando está falando de uma nova vida ao lado de Cristo, e vale a pena nós atentarmos nessa manhã, ele está aqui falando para os judeus e também para os gentios. Paulo está levando os seus leitores a ter um entendimento do que é viver uma nova vida ao lado do Senhor. As mudanças que acontecem na vida de um cristão não se dão apenas no âmbito exterior, mas aqueles que de fato nasceram para uma nova vida, há uma transformação de uma forma geral na vida dessa pessoa, há um sacrifício pessoal que todos nós fazemos para não fazer a nossa vontade, mas para fazermos a vontade do Senhor. Por mais que alguém nos fira, nós queiramos devolver, mas precisamos sacrificar a nossa vontade para fazer a vontade do Pai. Foi dessa forma que Jesus viveu, foi assim que Jesus nos ensinou, e se nós sonhamos em herdar a vida eterna, precisamos a cada dia viver como Cristo viveu. Esse é o ideal que o apóstolo Paulo estabelece para a caminhada cristã de todo aquele que aceita Jesus Cristo. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o apóstolo Paulo inicia o versículo falando: rogo-vos, há um apelo para que cada cristão reconheça o que Jesus Cristo fez por cada um deles. Primeiramente, Jesus nos justificou. Depois, Jesus espera que todos nós andemos uma vida nova, uma vida santificada ao lado do Senhor. Mas o Senhor também almeja glorificar todos aqueles que creram nele, viveram uma vida santificada e, por final, herdarão a vida eterna. O sacrifício que o apóstolo Paulo se refere aqui no primeiro versículo é aquele que se dava dentro do santuário. Embora o sacerdote tivesse que tirar a vida do cordeiro, mas Paulo aqui faz referência à morte do eu e praticar aquilo que Deus espera que um filho possa praticar. Deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade do Pai. Aqueles que vivem dessa forma estão fazendo um sacrifício vivo para viver o ideal de Deus, e Deus jamais irá se esquecer daqueles que vivem uma vida fiel a Ele. Toda oferta que era oferecida dentro do templo, ela passava por um autoexame. Se porventura essa oferta fosse detectado algum defeito, alguma falha, essa oferta era rejeitada. Não será diferente na vida do cristão. Quando nós nos apresentamos para o Senhor para recebermos a salvação, nós seremos avaliados pelo nosso Deus. Se nós vivemos de acordo com a vontade do Senhor, nós seremos aprovados. Mas se nós rejeitamos em viver ou amar ao Senhor como Ele espera que nós possamos ter amado, nós não poderemos herdar a vida eterna. O amor de Deus é um amor universal, é um amor incomensurável. O amor de Deus é um amor que nós não podemos medir. Mas Deus, amando os seus filhos, Ele coloca em nossas mãos o direito de escolha. Está nas nossas mãos decidirmos entregar a nossa vida exclusivamente a Ele ou escolhermos viver exclusivamente para essa terra. Como nós podemos observar no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o apóstolo Paulo leva a sua comunidade a ter um entendimento que nós não podemos nos acomodar com o presente século. Nós precisamos renovar a nossa mente. É necessário que a palavra de Deus ela seja regra de fé e prática para todo cristão. Embora nós vivamos nesse mundo, mas nós precisamos ter plena consciência que nós não somos desse mundo. A palavra de Deus ela tem que ser soberana.
A palavra de Deus, ela precisa conduzir a vida de todo cristão, de todo jovem. Aquele que vive em conformidade com a palavra do Senhor está se blindando para que não possa se corromper com esse mundo pecaminoso. No mundo em que nós estamos vivendo, o casamento já perdeu o valor para muitas pessoas. Ser honesto é um requisito que já está ultrapassado. Viver uma vida fiel, para muitos, isso já não tem mais sentido. Mas quando nós avaliamos a nossa vida à luz da palavra de Deus, Deus espera que os seus filhos, nos dias em que nós estamos vivendo, nós vivamos todos esses valores. Todos os requisitos estabelecidos pela lei de Deus e pelos ensinamentos de Jesus, quando ele colocou os seus pés nesse mundo, eles estão em vigência, eles não caducaram, eles têm valor, nós precisamos viver dessa forma. Por isso que há uma necessidade constante de nos submetermos ao poder do Espírito Santo. É Ele que faz essas mudanças no nosso coração, é Ele que faz o transplante de um coração de pedra num coração de carne. Somente através do poder do Espírito Santo um ser humano pode viver uma nova vida. Aqueles que não se submetem ao poder do Espírito Santo estão taxados ao fracasso. Paulo, a partir do versículo 3 em diante, ele começa a fazer a descrição da vida de um verdadeiro cristão, da vida de um homem que se submeteu ao poder do Espírito Santo. E aqui ele começa a revelar as ações de uma vida transformada pelo poder de Deus. Aqueles que odiavam os seus inimigos, a partir de então, que receberam a Jesus na sua vida, já não odeiam mais. Eles expressam amor, eles cuidam com carinho, eles cuidam com atenção. Se alguém roubava, depois então que aceitou a Jesus, o seu coração foi transformado, ele já não faz mais esse tipo de prática, ele busca viver uma vida fiel ao Senhor. Se ele era desonesto com a sua família, a partir do momento em que ele aceitou a Jesus, ele deixa para trás a desonestidade, a infidelidade e passa a honrar a família e a viver uma vida fiel ao Senhor. Porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Se pertencemos ao corpo de Cristo, Cristo sendo a cabeça desse corpo, é Ele que conduz o seu corpo, é Ele que conduz os membros. Portanto, se nós dependemos dEle, se nós seremos salvos por Ele, nós precisamos nos submeter às suas orientações e à forma como Ele espera que os seus filhos possam viver. Dentro do corpo de Cristo não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós estamos no mesmo patamar. Embora cada um de nós exerçamos funções diferentes, mas dentro do corpo de Cristo, cada um de nós temos uma responsabilidade. E todas as responsabilidades deixadas pelo Senhor, elas são importantes. Se cada parte do corpo de Cristo desempenhar a sua função de uma forma honesta, de uma forma íntegra, exemplar, tenha certeza, Cristo será honrado nessa terra. As pessoas sentirão vontade de fazer parte também desse corpo. É o próprio Deus, através do Espírito Santo, que capacita os seus membros para que eles possam desempenhar as suas funções com o objetivo de abençoar o corpo de Cristo em sua totalidade. Nunca Deus abençoou alguém dando os seus dons para que esse egoisticamente receba esse dom e viva em função de si. Mas quando Deus permite que o Espírito Santo distribua os dons, é para que esse reconheça, para que os dons possam também abençoar o corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, o versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, proferindo-vos em honra uns aos outros. O ideal de Deus para todo cristão, para o corpo de Cristo, é que todos nós vivemos em harmonia, em perfeita paz, que nós possamos respeitar aqueles que pensam diferente de nós. Se porventura tem alguém que se considera um pouco mais forte do que uma outra pessoa, esse não pode usar a sua força para diminuir as outras pessoas, mas ele tem que usar a sua força porque foi dada por Deus para fortalecer aqueles que são mais fracos. Os mais maduros espirituais dentro da igreja precisam suportar aqueles que são mais fracos na fé, os débeis na fé. Há quantas pessoas que estão recém-chegadas à igreja e precisam ser acolhidas por aqueles que são mais maduros, aqueles que têm um entendimento maior, aqueles que já alcançaram uma caminhada ao lado de Deus muito mais profícua do que aqueles outros que estão iniciando a sua própria caminhada. Aqueles que têm mais conhecimento diante de Deus serão responsabilizados muito mais pelas suas ações, pelo que ensinaram ou deixaram de ensinar, do que aquelas outras pessoas que são neófitas na fé e estão começando a sua caminhada com o Senhor. O que todo cristão deveria fazer em toda a sua caminhada, enquanto Deus permite que nós vivamos nessa terra,
é submeter a sua vontade exclusivamente ao Senhor, é fazer um sacrifício vivo, é colocar-se nas mãos de Deus e permitir que Deus conduza a sua vida. Precisamos a cada dia renunciar o nosso próprio eu para que Deus viva através de nós, para que as nossas ações representem a quem nós estamos servindo. Aqueles que vivem dessa forma, tenha certeza que a mão do Eterno estará sobre cada um de nós para nos conceder a vitória. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda forças a cada dia para fazermos a Tua vontade. É o que nós te pedimos, é o que nós te oramos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.